Pessoal, você investe ou pretende investir em Azevedo Travasso? Código AZEV4. Tome cuidado, pessoal. Eu quero te mostrar uma matéria muito interessante de uma pessoa do meio que conhece muito esta parte de análise de ações, sobretudo empresas como essa, que já passaram por recuperação judicial, onde ele mostra nas suas teses bem fundamentadas o porquê ele não investe e não recomenda uma empresa como a Azevedo Travasso. É importante você observar esse vídeo porque só neste ano ela já subiu mais de 72% contra uma alta do Ibovespa de 6% e ela já atingiu uma máxima neste ano de 160%. O objetivo desse vídeo é te mostrar conteúdos de pessoas do meio, pessoas importantes que podem nos ajudar a escapar de armadilhas da bolsa. Então, se você se interessa por esse conteúdo, convido você a continuar no vídeo. Muito bem, pessoal. Então, falando aqui da matéria assinada pela Nord Investimento, na verdade, quem produziu essa matéria é o Bruce Barbosa. Para aqueles que não conhecem, né, o Bruce Barbosa, aqui, ó, tem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, fundou a Nord Research, que é a empresa aqui, né, ou a casa de investimento que está fazendo a matéria. Ele já passou pela BNP Paribas, HSBC Empíricos e hoje é responsável pela série, né, Antitrader e investidor de valor, ou seja, uma pessoa que conhece muito o mercado financeiro, ok? Então, o que ele traz aqui nessa matéria? Ele vem falando assim, né, Azevedo ou Azev 4 vale a pena? Valendo apenas 175 milhões, subiu 72%, conforme mostramos aqui, sendo que no ano já subiu mais de 160%, já atingiu esse teto. Aqui ele é muito categórico e eu quero ser muito direto nesse vídeo de mostrar para você as teses do porquê ele não recomenda, não investe e coloca um alerta para todos nós que observem empresas como essas, ok? Então vamos lá. Uma empresa ou uma microcap de PowerPoint, é esse o título da matéria dele. Hoje não há nada na Azevedo Travasso que nos leve a acreditar que é um investimento interessante. Olha, ele já é bem direto, né? Repito, hoje a Azevedo é apenas uma empresa antiga e mais uma reestruturação, é uma startup, um projeto, uma ambição. Ele trata aqui a Azevedo como sendo apenas uma promessa e não uma realidade, né? Mas o porquê? Vamos ver. Ó, o seu negócio principal de construção depende de contratos com o governo. Então, o primeiro ponto aqui, né? Ó, depende de contratos com o governo. E a sua promessa no setor de petróleo é apenas uma promessa. Recentemente a gente viu aí, né, na mídia, vários contratos, até falando que ela assinou a compra, o interesse de compra em algumas empresas de petróleo, né, migrando de grandes construções para a empresa de petróleo. E olha que interessante que ele fala aqui, ó. Lembra do Eike Batista da OGX? Azevedo ataca esses mesmos viés no investidor. Poxa, isso é uma declaração bem pesada, né? Isso é uma coisa que apenas quem está lá vendo, tem muita experiência no mercado, pode realmente falar isso. Aí ele começa a destrinchar a tese dele, olha, mais de 72% em 2023. Valendo apenas 175 milhões, já subiu 72 e atingiu um topo, né, de 160 só em um ano. Olha o gráfico aqui, né, contra o Ibovespa. O Ibovespa até se comportando bem, 6%. A Azevedo chegou a bater aqui 160% e agora 72%, né, o que é uma alta muito considerável. Ah lá, não é a primeira vez que a Azevedo dá um soluço desse, negociando na bolsa desde 84, ela já foi do céu ao inferno em algumas vezes. Então observe aqui o histórico. Pessoal, a gente não consegue prever o futuro, obviamente, mas o passado nos ensina algumas lições. Veja, olha só o que aconteceu aqui nesse gráfico de 2005 até 2009, né? Um período aí em que o Brasil apresentou até bons números, né, de crescimento econômico. Subiu 8.300%, né, ó, daqui até aqui. Depois, olha o que aconteceu. Caiu 90%, lembrando que essa queda de 90% é sobre o aumento de 8.300, né? Depois subiu 600%, depois caiu 80%, agora está subindo aqui de novo esse 70%. Então observa que aqui fortes emoções aguarda quem investe nesse tipo de ação. A valorização recente de 23 é apenas uma recuperação após um tombo de 81% desde 21. Agora vai a empreiteira que não é amiga do rei. Azevedo Travasso foi fundada em 22 como prestadora de serviços de engenharia, principalmente na obra de infraestrutura. Ela foi inclusive a primeira empresa de engenharia a abrir seu capital na bolsa em 84. Na época, os recursos de seu IPO
adquiriu os campos da Petrobras na Bacia de Potiguar em 2000 e grande a operação, hoje é grande operação da 3R Petro. Muito bem. Após a virada do século, com o preço do petróleo em baixa, a empresa começou a reportar prejuízos. Ao longo do governo Lula e Dilma, as escolhas das empreiteiras prediletas, ou seja, lá Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, a Azevedo foi deixada para escanteio, né? Até que em 2015 veio a Lava Jato, que empacou, né, não somente as empresas, como também todo o setor, impossibilitando novos contratos. Sem novos contratos, a sua dívida só foi aumentando. Foi quando a gestora Rock Capital assumiu o controle, iniciando um plano de reestruturação, quase 300 milhões através de 3 aumentos de capitais. Isso daqui é quando você aumenta a base acionária. Agora é que começa a coisa feia, né? Vamos lá dar uma olhada. 4 anos em reestruturação, ainda sem estratégia. Pois é. Em 21, com a situação financeira controlada, a Azevedo decidiu ousar realizando a aquisição da Eftos, voltando para o segmento de óleo e gás, que é toda essa notícia que a gente tem visto, né? Contudo, a subsidiária incorporada, a companhia passou a sonhar mais alto dentro do segmento e anunciou no mês passado, veja, com um PowerPoint e tudo mais, a retomada de exploração de petróleo para 23. Essa notícia aqui que balançou bastante o mercado, né? Por isso, pessoal, aqui vem o ponto mais importante, né? Uma coisa que o Barsi fala muito, Luiz Paz de Barros, todos esses grandes do mercado com resultados sólidos falam, pessoal, não comprem notícia, não vá pela manchete, tomem cuidado com isso. Eu me sinto na obrigação aqui de alertar vocês, né? Então, olha só o que aconteceu. Logo em seguida, a AIT, né, a Azevedo Travassos, assinou o contrato com a Petróleo, que prevê estudo para uma eventual compra de seus campos maduros no Nordeste. Daqui já são campos prospectados. Né? Seria o pontapé para se recolocar aqui como a Prio, 3R Petro e a Petro Recôncavo? Parece que uma das primeiras a chegar na festa da exploração de novos postos de petróleo nos anos 80 está sendo a última a chegar à festa dos campos maduros, ou seja, errou o time de mercado. Né? Embora ela já tinha prospectado essa parte de petróleo no Nordeste, para a questão aqui de campos maduros, já prospectados ou já estudados, com petróleo no fundo, né, ela chegou tarde. Ou seja, o bolo mesmo, na hora de comer a cereja, ela não estava na hora da festa. Né? Além da possível aquisição, a Azevedo estuda a exploração de petróleo em outros países, América Latina e África. Beleza. Aí o que ela fez? Um movimento ousado. Contratou esse camarada aqui. Ó. Esse camarada aqui é o Nelson Tanure. O que ele faz? Ele faz turnaround de empresas. Ele foi muito bem sucedido quando ele fez o turnaround aqui da PetroRio. Tanto é que a PetroRio alcançou números magníficos. Só que é o seguinte, aqui ele acertou. Só que aqui ele errou, xizinho aqui ele errou e aqui ele errou. Até a matéria fala sobre isso. Ó, a esperança dos acionistas é que o raio caia 2 vezes no mesmo lugar, mas ele, segundo a matéria, ele não conseguiu fazer isso nas outras 3 empresas que ele passou, Tanuri. Aí começa a falar aqui um pouco sobre as perspectivas, tal, e um processo judicial. Olha que montoeira de coisa que a Azevedo Travassos tal. Desde junho, as obras estão paradas. A Azevedo acusa a Arteres de não fazer o pagamento e a Arteres acusa a Azevedo de abandonar a obra. Ok? Aí algumas notícias aqui que ele coloca, algumas manchetes, né? Ó. Cotação da Azevedo segue resultados, informações trimestrais estão faltando no site, parece que a compra da Eftos, manutenção e retrofit de postos em 21 trouxe mais receitas, porém derrubou a lucratividade, e aqui mostra o nosso querido gráfico de lucro. Olha lá o que está acontecendo, né? Desde 2021. Né? Olha os lucros, pessoal. Tá vendo? Olha só. Aí ele termina por dizer, ó, no último trimestre, vimos a empresa voltar a dar lucro. A ZEV só esqueceu de comentar que os lucros são ajustados pela renegociação de passivos tributados e pelo ajuste de valor dos pagamentos referente à aquisição da Eftos. Ou seja, esses lucros aqui, eles não são reais, eles são como se fossem lucros artificiais, porque basicamente eram os passivos tributários, ou seja, os créditos tributados que entrou no caixa da empresa como lucro, mas ela não teve necessariamente um lucro operacional da sua produção, da sua exploração ou coisa do tipo. Né? Aí continua, né? Ó, não ficou nem um pouco claro. O antitrade não chegou aqui fazendo apostas. O plano Azevedo pode dar certo? Pode, é claro, qualquer empresa pode dar certo, obviamente. Mas hoje, Azevedo, resumo, né?
É uma empreiteira sem barreira de entrada, ou seja, qualquer empresa pode concorrer com ela. Depende de contratos, um com a artéria sendo disputado na justiça, então tem um imbróglio aqui terrível. Ó, tem um histórico de execução ruim, pois é, muitos problemas apontados. Está dando prejuízo, o lucro não é real, é artificial. Tem a promessa de migrar para o setor de petróleo, algo que já tem muitas empresas muito mais avançadas, especialmente na prospecção de poços maduros no Nordeste. E depende de aumento de capital, ou seja, ela precisa imprimir novas ações para que ela consiga ter dinheiro e esse dinheiro financiar novos projetos. Ela não consegue, não tem estrutura própria para se manter, né? Na verdade, aqui ela está quase como um fundo imobiliário, né? Emitindo cotas para poder se manter, né? O aumento aí de ações. Eu até trago esse gráfico aqui, pessoal, para vocês observarem, né? Olha a quantidade de ações totais da empresa. E se você observar, olha, desde 2019, sistematicamente ela tem feito aumento de capital, né? Ou seja, tem gerado novas ações, diluindo a participação dos seus acionistas, né? Então, voltando aqui para a matéria, aí fala, olha, para nós parece um risco demais, né? É claro, a presença de Tanuri dá um pouco de credibilidade, entretanto, vale lembrar que Tanuri acertou em cheio na Prio, né? Mas errou em Oi, Gafisa e Aliar. Esses três cases aqui não deu certo. Como diria Warren Buffett, reestruturação são mais facilmente resolvidas nos PowerPoints dos banqueiros do que na vida real. Concorda com isso? Torcemos para que a Azevedo se encontre no caminho da lucratividade, né? Empresas mais lucrativas, mais baratas, com mais conhecimento e menos riscos. Enquanto esperamos por Azevedo, vamos lucrando com outras empresas melhores e mais baratas. É assim que termina a matéria. E é assim que eu gostaria de terminar aqui também, pessoal. Pessoal, para que se arriscar, arriscar todo o seu capital? Eu vejo alguns vídeos aí até chamando isso de pimentinhas, né? Que você tem que ter na sua carteira. Bom, cada um decide o que faz com a sua grana, com o seu dinheiro. Mas uma vez que a empresa, né, ela não tem termos claros, ela tem cada vez dado passos em direção contrária e existem inúmeras outras oportunidades com lucratividade, mais barato, mais crescimento e menos riscos, para que se aventurar numa empresa como essa? Então, esse era o vídeo. Você concorda com essas teses? Com a tese levantada aqui pelo Bruce? Você tem essa empresa na sua carteira? Coloca aí no campo dos comentários e a gente vai evoluindo aí na questão do conhecimento de mercado, tá bom? Agradeço vocês, até mais, tchau, tchau.